Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 22 de junho de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Vamos para a leitura hoje, iniciando o livro de 2 Reis. E nós leremos os capítulos 1º, 2º e 3º. Vem comigo, vamos para a leitura. 2 Reis, capítulo 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade da janela do seu quarto no andar superior do palácio de Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias o tesbita: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe que assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel para você mandar consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que foi ao encontro de vocês e lhes disse isso? Responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei disse: era Elias, o tesbita. Em seguida mandou um capitão com 50 soldados procurar Elias. O capitão encontrou-o sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao capitão: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Depois disso, o rei enviou outro capitão com mais 50 soldados. Ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Elias respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Então o rei enviou um terceiro capitão com outros 50 soldados. O capitão subiu ao monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração pela minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros capitães com todos os seus soldados. Agora, porém, tem consideração pela minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi encontrar-se com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Assim Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão reinou em seu lugar no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. 2 Reis, capítulo 2. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel. Em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram:
Você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de vocês? Eliseu respondeu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Assim foram a Jericó. Em Jericó, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de vocês? Eliseu respondeu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, 50 membros da comunidade dos profetas os acompanharam e ficaram à distância. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: Dá-me porção dupla do teu espírito. Elias disse: O seu pedido é difícil. Se, porém, você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel! Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os membros da comunidade dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós, os teus servos, temos 50 homens capazes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Eliseu respondeu: Não mandem ninguém. Contudo, eles insistiram até que, constrangido, consentiu: Podem mandar os homens. Então mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: Não disse a vocês que não fossem? Eliseu purifica a água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Senhor, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Ele disse: Ponham sal em uma tigela nova e tragam-na a mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. A água permanece pura até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu é zombado. De Jericó, Eliseu subiu para Betel. No caminho, alguns jovens que vinham da cidade começaram a zombar dele, gritando: Sobe, careca! Sobe, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. 2 Reis, capítulo 3. A rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai e a sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, e não se afastou deles. Ora, Messa, rei de Moabe, criava ovelhas e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Contudo, depois que Acabe morreu,
o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na guerra contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Também perguntou: por qual caminho atacaremos? Jorão respondeu: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. O rei de Israel então exclamou: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Josafá, porém, perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram para falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho a ver com você? Vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. O rei de Israel, porém, insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão todas as melhores árvores, taparão todas as fontes e destruirão com pedras todas as terras férteis. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem bem cedo na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, a água pareceu vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe! Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e cada homem atirou uma pedra sobre todas as terras férteis até cobri-las. Taparam todas as fontes e derrubaram todas as melhores árvores. Somente Kir-Aresete ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espada para forçar passagem e alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu próprio filho, o primogênito que deveria sucedê-lo como rei, e o ofereceu em holocausto sob o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra. Encerramos nossa leitura por hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Agora nós vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 22 de junho. Vamos comigo? Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de vida nesse dia 22 de junho de 2024. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também à minha queridíssima, amada irmã e prima Cida Albino, lá de Tuiutaba. A Valéria Parisi, lá de São José do Rio Preto. A Vânia Rochalens, lá de Tuiutaba, a Delza Rezende, de Patrocínio,
ao João Mineiro, lá em Lisboa, ao Marcos Barbosa, em Rondonópolis, a Joana Macedo, também em Rondonópolis, ao Flávio Rodrigues, em Rio Verde, e a Vilma Arcari, em Curitiba. Algum nome que eu falei errado, me perdoem aí. Parabéns para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quero orar por vocês nesse dia, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos muitíssimo, Senhor, por conceder a Cida, a Valéria, a Vânia, a Delza, ao João, ao Marcos, a Joana, ao Flávio e a Vilma, mais um ano de vida. Também aos casais que o Senhor abençoou com mais um ano de casados, os bebezinhos com mais um mês de vida. Louvamos ao Senhor, ó Pai, gratos por essas vidas, rogando as bênçãos do Senhor sobre elas, bênçãos de saúde, bênçãos de amor, bênçãos de alegria, de paz, de harmonia, de sabedoria, de discernimento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Coloco, Pai, todas essas pessoas diante do Senhor, mas de forma especial quero colocar a Cida Albino, Pai, para que o Senhor continue a abençoá-la, a agraciá-la, ó Deus, com a tua proteção, com a tua boa mão e com a tua direção. O Senhor conhece a tua serva, sabe, ó Deus, as lutas que ela tem passado e conhece as necessidades dela. Por isso eu a coloco nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um aniversariante, de cada casal, de cada bebezinho. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos